Você aí, em algum momento da sua infância, tenho certeza que você fez isso. Você pegou uma cartinha, colocou ela em cima da mesa, olhou pro lado e falou: Eu invoco o dragão branco de olhos azuis, o coração das cartas, me guie. Hoje a gente vai falar do Yu-Gi-Oh! Aqui, galera. Porque você viveu essa fase maravilhosa do Yu-Gi-Oh! E ela tá voltando aqui pra Play TV. Então assim, eu tô empolgadíssimo, galera. Então assim, lá ninguém seguia as regras, ninguém sabia das regras, mas todo mundo jogava como se soubesse. Esse era o Yu-Gi-Oh! No Brasil dos anos 2000. Uma febre que tomou conta do recreio, cantina, lanchonete e tinha cartinha em toda a mochila, em pasta, em fichário, em tudo que tinha direito. Mas o que muita gente não sabe é que essa história quase terminou antes do tempo por causa de um programa de TV. Você deve saber do que eu tô falando também. Essas cartas que estão ensinando crianças a jogar, invadir a negra. Gilberto Barros, um clássico da TV brasileira. E 4 dias de televisão que quase destruíram essa franquia inteira no Brasil. E hoje a gente vai contar essa história completa e mais outras coisitas mais. Então fica aí, porque a gente vai falar como o Yugi chegou aqui, como quase saiu, como resistiu e por que em 2026 a gente trouxe ele de volta aqui pra Play TV. Isso importa muito mais do que parece. Então assim, hoje a gente tem um trato, tá? Você vai ficar até o final. Tem uma parte dessa história que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. E gente, pra vocês terem uma ideia como a gente foi profundo aqui na redação do Play News, tem uma gravação que prova que tudo isso ficou desaparecido por mais de 20 anos. Meu Deus do céu, galera, eu tô muito empolgado com hoje, eu amo Yu-Gi. Então roda essa vinheta e aqui, ó, me coloca com o dragão alado de Ra. Ah, eu conheço essa cartinha, eu tinha essa cartinha, tô emocionado, roda a vinheta, produção. Vamos lá. Agora, antes da polêmica, antes da febre, a gente volta do começo. Yu-Gi-Oh!, como vocês o sabem, ele nasceu em 1996, quase a minha idade, criado por Kazuki Takahashi na Weekly Shonen Jump. E aqui vai um detalhe que a maioria das pessoas não sabe. Ele não começou como um anime de cartinha. Nos primeiros capítulos do mangá, a história era sobre vários jogos. Jogos sombrios, desafios psicológicos, punições mentais. O espírito do faraó resolvia conflitos através dos jogos diferentes. Era quase o jogo do Copa. Você sabe o que eu tô falando, né? Damas, caça-níquel, jogo de tabuleiro. O card game era só mais um de todos os jogos que tinha no mangá. E aí, pra vocês terem uma ideia, o jogo chamava Magic and Wizards. Uma referência claríssima ao Magic, que é um jogo que tá até hoje todo mundo jogando. Acho que é o mais forte de card game, só perde pro Yu-Gi-Oh! Os leitores se apaixonaram pelo jogo de cartas. E aí, assim, isso aí virou uma febre. E o Takahashi fez algo que poucos autores tiveram coragem de fazer na história. Ele ouviu o público dele. Adaptou a própria obra em tempo real. E assim, o que era secundário virou o centro da narrativa. E quando a Konami enxergou o potencial daquele jogo fictício, decidiu transformar em card game real. Maravilhoso, isso é maravilhoso, Konami. Eu amo você. Então o Yu-Gi-Oh! Deixou de ser só mangá. Virou anime, virou card game competitivo, virou produto licenciado, virou o ecossistema inteiro, virou a cabeça do Léo, que até hoje fala coração das cartas Migui quando tá jogando baralho. Quando esse ecossistema chegou no Brasil, encontrou o terreno mais fértil possível para as crianças amarem e abraçarem esse jogo. O público brasileiro já estava muito acostumado com anime. Então assim, tinha Cavaleiros do Zodíaco, que tinha sido fenômeno nacional nos anos 90, e aqui na Play TV também. Se você não sabe disso, você tá vivendo errado. Dragon Ball dominava o imaginário de qualquer criança que tinha acesso a uma televisão. Pokémon e Digimon já tinha provado que desenho japonês pode virar máquina de produto, salgadinho, colecionável e tudo tinha direito. Mas o Yu-Gi-Oh! Trouxe algo que os outros não tinham na mesma proporção. Estratégia. Do grego, estratégia, como diria o Capitão Nascimento. Em grego, estratégia não era só batalha, era só evolução de personagem. Era raciocínio, era armadilha, era pensar 2 passos à frente. Eu me sentia tipo um duelista, vocês não fazem ideia. Eu me sentia o Yu-Gi-Moto, tinha aquele negócio que fazia tá, sabe? Mesmo que ninguém seguisse o manual direito, e definitivamente ninguém seguia, porque nem o Yugi seguia, né, galera? A sensação de inteligência fazia muita diferença. Era quase um xadrez pra criança, xadrez com dragão, com faraó, xadrez onde você podia trapacear e o outro aceitava porque também sabia também das regras, assim. Se nem os donos do título sabiam as regras direito, né? O pote da ganância. 1, 2. Ei, espera aí, claramente você tá roubando, eu vi você puxando 4 cartas. Tinha só um problema, era muito caro aqueles decks. Em 2003, um Booster Pack custava quase 30 conto. 30 conto! Era quase o que eu comia a semana inteira na cantina, 30 conto. Você sabe o que eu tô falando.
que era caro pra caramba, bicho. Eu tinha que comer minhas balinhas, eu não queria essa barriga aqui à toa. O salário mínimo na época girava em torno de R$200. Então assim, fazer um deck competitivo era um luxo absurdo. E a distribuição era feita pela Upper Deck. Lojas especializadas como a Shinozaki na Liberdade aqui em São Paulo viraram um ponto de referência sagrado para os jogadores de Yu-Gi-Oh! Deve ter alguma foto minha lá perdida, galera, porque eu ia muito nesse lugar, em banca de jornal. Eu era uma criança gordinha que, assim, assistia muito. E aí, em 2004, aconteceu o primeiro campeonato nacional oficial e o jogo começava a se organizar de verdade. Mas, enquanto o oficial era caro, lógico. Porque é o Brasil, né, meu povo? O que a gente faz no Brasil? Piratinha! Piratinha, galera! A gente mete a piratinha, tinha xerox pra tudo quanto é lado. Aqui, essa carta que eu tenho aqui, ó. Essa aqui faz 30, a cartinha falsa na banca. Com erro de tradução, com arte diferente. Eu tava olhando o deck aqui que tinha cartinha em português, espanhol e inglês. Com o nome de monstro escrito errado. Era Boneca Caridosa. Tinha uma aqui que tava com o nome Boneca Caridosa, pra vocês terem uma ideia. Chegou até carta onde o dragão branco tava impresso de cabeça pra baixo. E, gente, ninguém tava nem aí. Todo mundo aceitava. E, ironicamente, foi exatamente isso que espalhou ainda mais o jogo no Brasil e tornou muito acessível pra quem não podia comprar o original. A pirataria, nesse caso, foi o maior vetor de divulgação e espero que a Konami não veja esse programa. Porque, Konami, amamos vocês, tá? Vocês são maravilhosos. Vocês terem liberado Yu-Gi-Oh! Pra gente. Saiba que é um recorte de 20 anos atrás. Pirataria hoje não existe no Brasil. É verdade, tá? Vamos acreditar. Pirataria não existe, é uma coisa inventada. E aí veio a consolidação pop de verdade com esse monte de deck. E aí começou a surgir várias parcerias. Por exemplo, a Elma Chips colocou Tazo dentro do salgadinho. E aí, gente, eu comia salgadinho um atrás do outro. Vocês não estão ligados? Eu comia salgadinho porque eu queria ter todos. Eu queria ter o do Yugi, do Kaiba, do Joey, do Tristão, de todo mundo. Então assim, tinha Tazo metalizado, arminha, estampas adesivos, chicletinho com figurinha. Nossa, gente, virou cultura do recreio. Eu era o menino Yu-Gi-Oh! Assim, sabe? Quem tinha o dragão branco mandava na sala. Quem tinha o Exódio era a lenda. Quem tinha os 5 pedaços do Exódio era suspeito de ter roubado de alguém, porque ninguém conseguia evocar os 5 pedaços do Exódio, exceto o próprio Yugi na batalha contra o Seto Kaiba. E aí, veio 2003 e tudo mudou. Tudo mudou. Nossa bagunça, nossa ousadia, nosso recreio. Eu era uma criança feliz, obesa, naquele tempo, querendo só jogar meu Yu-Gi-Oh! Aí, uma fatídica noite, no Boa Noite Brasil, o Gilberto Barros dedicou 4 dias seguidos a falar sobre os perigos do que ele chamou baralho do diabo. Vocês viram a carta? O capeta tá aqui, ó, e crianças de 2 anos e meio. O capeta está aqui, ó, e crianças de 2 anos e meio estão sendo treinadas por esse baralho. Baralho do diabo. 4 dias. Reportagem dizendo que as cartas ensinavam magia negra, que incentivavam violência entre crianças, que mudavam o comportamento de quem jogava. Teve depoimento dramatizado de mãe preocupada, teve pastor na bancada dizendo que era coisa demoníaca, teve especialista de discurso alarmista falando em efeitos psicológicos do jogo de carta. Era um manual completo de pânico moral. Eu lembro que assim, virou tão fenômeno essas campanhas aí do Yu-Gi-Oh! Que a minha avó, tadinha, Dona Cida... Filho, pelo amor de Deus, joga essas cartas fora, filho! Essas cartas são perigo! Você vai ficar com magia negra! Minha avó confiscou. Ela deu um deck de aniversário, pra vocês terem uma ideia. Ela pediu pra eu devolver o deck pra ela, senão ela não ia me dar lanchinho. Teve muitos pais que proibiram as cartas em casa. Teve família que queimou decks inteiros. Olha que dor no coração. Escolas confiscaram coleções que crianças tinham juntado por vários meses. Teve vários professores que ameaçavam jogar fora qualquer carta que aparecesse na sala. E pouco tempo depois, o pior aconteceu, galera. Nós queimamos o Yu-Gi-Oh! Saiu da TV Globinho. Hip, rest in peace, Yu-Gi-Oh! Nesse período. Fiquei triste demais. Depressão. Não tinha mais por que comprar uma chips. Pra muita gente ali pareceu o fim. Mas aqui tem um contexto importante que explica por que aquilo aconteceu com tanta força. Nos anos 90 e começo dos anos 2000, o RPG já tinha sido demonizado injustamente no Brasil depois de um caso trágico que virou manchete nacional. E os animes em geral eram vistos com desconfiança por parte dos adultos. Qualquer coisa com elemento oriental, um termo como ritual, invocação, magia, espírito, dava muito medo nos pais que não tinham referência nenhuma sobre o que o filho estava consumindo na TV. Então gerava essa angústia, esse pânico, enfim. E aí, você que já jogou Yu-Gi-Oh! Na sua vida, você conhece minimamente a franquia, tinha tudo isso. Tinha faraó, espírito, invocação, ritual, mago negro. Olha aqui, vou mostrar pra vocês. Só essas cartas malignas aqui, ó. Olha isso aqui. Vampiro das Sombras. Eu lembro. Essa aqui era uma carta do Pegasus.
Carta do Pegasus, quase com certeza. Ó pra você ver como eu conhecia o anime. Tinha outras aqui também que eu tinha. Essa aqui era verdade, ó, tá vendo? Tem uma carta em português e uma em inglês aqui, o Dragão Alado de Ra. Era o álbum perfeito para um programa que precisava de pauta de audiência, o Bom Dia, Boa Noite Brasil lá, o do Gilberto Barros. Então assim, o negócio, naquela época a TV era muito forte, não que não seja hoje, mas naquela época você só consumia conteúdo pra TV. Então a informação não chegava da forma que era hoje. A informação era muito mais demorada para chegar. Então quando alguém falava alguma coisa na TV, aquilo lá era tomado como verdade. E aqui começa mais um detalhe curioso de toda essa história. Durante anos e anos, mais de 20 pra vocês terem uma ideia, a gravação desse programa do Gilberto Barros, ela não existia. Ninguém encontrava a fita desse programa. Ninguém tinha, ninguém achava. A própria TV que passava não disponibilizou e não estava em nenhum lugar na internet. Virou quase um efeito Mandela coletivo. Vocês lembram dessa história aí? Que do Dragon Ball, falaram que quando caiu as torres 11 de setembro, falaram que tava passando Dragon Ball na Globo. Isso aí é um mito, que todo mundo fala que lembrava, mas um mito coletivo. Esse é o efeito Mandela. Todo mundo lembrava, mas as memórias eram muito diferentes. Um falava que tinha visto o apresentador jogar cartas no lixo. Tinham outros que diziam que tinham chamado uma cartomante no estúdio. E outro que um especialista comparou o jogo a rituais de macumba. Meu Deus do céu. Cada pessoa que viu aquilo tinha uma versão diferente do que aconteceu. E era quase um trauma na infância das pessoas. Assim, eu virei traumatizado por causa do Gilberto Barros. Eu não consigo ver o Gilberto Barros assim até hoje, que eu tenho pesadelo à noite. Alunos se tornando péssimos alunos e achando um barato. Então virou uma das maiores mídias perdidas da TV brasileira. E aí em 2024, vários trechos começaram a aparecer no YouTube com títulos aleatórios, sem contexto, escondidos. Quando as pessoas assistiram de novo, era muito pior do que a gente lembrava. O tom sensacionalista, o discurso completamente sem contexto, a ausência de qualquer contraditório real, nenhum especialista em cultura japonesa, nenhum criador de conteúdo, deu só adultos com medo do que eles não conheciam e um apresentador que sabia exatamente o que estava fazendo. Tem que tirar o chapéu pro Gilberto Barros, que ele gerou muita audiência e virou um mito na TV brasileira por causa desse fato. Que o próprio Gilberto ele admitiu que a repercussão do programa serviu para gerar audiência. Cara, e gerou uma audiência absurda, né? Até hoje, se você fala em Gilberto Barros, você lembra desse trecho. Então, assim, era um sensacionalismo muito calculado. Não era preocupação genuína com criança nenhuma, era pauta fácil, medo fácil, ela quer audiência fácil e a briga por audiência. Imagina, naquela época, em 2003, 2004, era liberado colocar bunda na TV, banheira do Gugu. Então, assim, era apelação. E era uma franquia inteira em xeque por causa de um sensacionalismo na TV brasileira. Mas aqui tá a parte que a narrativa oficial esquece de contar. Enquanto a televisão se afastava, o card game continuava cada vez mais vivo. As lojas continuavam organizando vários torneios, jogadores continuavam se encontrando em vários locais, os campeonatos nacionais continuavam dando vagas para o Mundial de Yu-Gi-Oh! E o Brasil estava muito integrado no cenário competitivo internacional, como até hoje tá. Pra vocês terem uma ideia, em 2005, um Nacional no Shopping Tatuapé, aqui em São Paulo, pertinho de onde eu morava, já mostrava uma estrutura enorme, vários jogadores, árbitros treinados, transmissão, galera. O jogo nunca parou. O que morreu foi a percepção pública. As pessoas que não jogavam achavam que havia acabado o jogo e as pessoas que jogavam sabiam que não tinha acabado. E a comunidade de verdade não precisava de televisão para existir. Ela existe apesar da televisão. E essa comunidade ficou guardando o fogo por vários anos até o mundo estar pronto para reconhecer de novo o que o Yu-Gi-Oh! Sempre foi. E agora a gente vai para mais uma parte polêmica para falar sobre esse mito que é o Yu-Gi-Oh! E eu sei que vocês vão gerar comentário, vai ter gente que vai me criticar aqui, que tem uma regra sagrada na comunidade otaku, que é o mangá é sempre melhor do que o anime que é feito para TV. Só que no Yu-Gi-Oh! Isso é muito discutível. Eu vou dizer o porquê. O anime teve algo que o mangá não teve. Tempo, galera. O anime teve tempo para desenvolver vários personagens, aprofundar conflitos, reorganizar várias narrativas, e o mangá foi reescrito para as pressas quando o card game acabou virando uma febre. O próprio Takahashi estava adaptando a própria obra em tempo real para acompanhar o sucesso do produto. Isso acaba deixando várias marcas, deixa várias inconsistências, uns arcos que deviam ter mais tempo para ser trabalhados, e aí o anime chegou muito tempo depois, com mais espaço, com muito mais cuidado. O arco do Orixalcos, por exemplo, é filler, todo mundo sabe, mas ele fez algo que o resto da série quase não faz. Depois de tudo que aconteceu, esse peso acaba aparecendo no novo duelo cerimonial final, e aí tem também o duelo entre o Yugi e o Joey na semifinal, que acontece no anime, nossa, que é demais. Porra, eu adoro esse episódio, inclusive, que no mangá ele não acontece. Que aí, se você é fã da série, você vai lembrar. O dragão preto de olhos vermelhos, que é do Joey. E o Joey simplesmente
abre mão e o anime não deixa isso acontecer. E usa o duelo para fechar um loop narrativo lindo. Aquela carta que o Yugi deu pro amigo lá atrás vira a peça central do confronto entre eles. Gente, é uma coesão, é um amor entre os personagens, é absurdo. Tem o Merrick no anime que ganha construção psicológica, que o mangá ele só esboça isso. Tem o trauma do ritual, a relação com o Dion, o surgimento do Yumi Marik como dissociação e não como poder demoníaco, e o anime transforma um vilão em uma tragédia. E aí tem o Seto Kaiba, que é um dos maiores vilões, que depois vira amigo do Yugi e aprofunda bastante em cima disso. Tem o arco do Noah, que é um trauma corporativo, o conflito com o Gozaburo, a proteção ao Mokuba, mostra que Kaiba finge ser frio e racional, mas é movido por emoção em tudo que ele faz na série. Ah, que saudade. E no duelo cerimonial final, no mangá, o Kaiba nem parece. No anime ele tá lá, quase durante a série inteira, ele vê o passado, entende Kisara, entende o dragão branco de olhos azuis, ele fecha o arco dele com muita dignidade. O anime revisou, lapidou, aprofundou e não é nenhuma traição original. É o que acontece quando uma equipe ama o material que tá adaptando, igual a gente aqui na Play TV. E agora a gente vai falar um pouco sobre o legado, que hoje, culturalmente, Yu-Gi-Oh! Colocou mitologia egípcia no horário infantil, falou de destino, de identidade, de memória, de intuição, por que não? E de um garoto tímido que carregava dentro de si um rei que precisava encontrar paz. Isso não é só entretenimento infantil, isso é uma narrativa com várias camadas, que assim, até hoje é um anime que atravessa a geração, sabe? E aí tem essa geração, que é a minha geração 25, 30 anos, que cresceu com isso, que joga, que debate, que ainda compra carta, que tá ensinando o filho a jogar. Ensinando o filho a jogar, isso é de sacanagem, galera. Eu tô aqui comprando ingresso pra show, comprando um deck novo de Yu-Gi-Oh! E vocês estão falando que eu tô querendo ter filho. Tudo isso eu concordo. Agora, filho, vamos devagar. O Yu-Gi não é uma febre passageira, é um legado mesmo. É um anime que até hoje é muito atual. E é essa a diferença entre uma febre e um legado que é simples. A febre some quando a câmera apaga e o anime acaba saindo da televisão. E o legado continua mesmo quando ele tá fora do ar durante muito tempo, porque gerou-se uma comunidade em torno de Yu-Gi-Oh! Então, o Yugi ficou 20 anos sem nenhuma televisão. E mesmo assim estava em torneio de shopping, em mesa de bar, em grupo de WhatsApp, em meme na internet. Tenho certeza que você deve ter uma coleção guardada numa caixa que você não consegue jogar fora até hoje, que tem aquele apego emocional, porque você lembra de você jogando com seus amiguinhos na escola. E agora, em 2026, o Yu-Gi-Oh! Duel Monsters está de volta à televisão brasileira, galera! Sim! Aqui na Play TV tem a primeira temporada completa, os 47 primeiros episódios, pra você matar a saudade. O Dudu e o Aleph estão na Operação Zenkai segundas e quintas. Segunda com 2 episódios, quinta com Lupin e Yu-Gi-Oh! Que, gente, vai ser animal. Assim, vocês vão matar uma saudade, vai ser uma nostalgia absurda. E não é, olha, que legal relembrar. Vai ser, olha que legal ver isso com os outros olhos. E também tem uma coisa absurda, que é a celebração dos 30 anos do mangá. Como eu falei lá em cima, o mangá foi criado em 96, estamos em 2026, e é uma franquia que foi atacada em rede nacional, voltando para o mesmo lugar, a televisão brasileira aberta na parabólica, a TV fechada, e em vários streams pelo Brasil. É uma reparação histórica que a gente está fazendo aqui na Play TV, porque naquela época o anime foi proibido e a gente vai passar toda a série na íntegra aqui, mostrando que o pânico moral não ganhou, o sensacionalismo não ganhou, a comunidade resistiu, o jogo resistiu, a história resistiu e o meme resistiu. Então, assim, vão ter várias invocações que não podem ser anuladas e que aqui na Play TV você vai ver inteirinho. Então, lembre-se, já aproveita e segue a Play TV em @PlayTV, segue @LeoZocon pra gente trocar ideia sobre o Yu-Gi-Oh! Também. E se você tem uma coleção guardada no canto da sua casa, se você ainda lembra do nome do seu deck favorito, se você ainda consegue ouvir a abertura na cabeça sem precisar pesquisar no YouTube, esse programa aqui é pra você. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu sou o LeoZocon e esse aqui foi o Play News. Gente, a gente se vê no próximo duelo. Pessoal, espero que vocês adorem, curtam muito o Operação Zenkai com o Yu-Gi-Oh! Eu tô animadíssimo pra rever a série inteira. Então, assim, beijo pra vocês. Se quiserem falar de Yu-Gi-Oh!, me chama na DM, @LeoZocon, @PlayTV. É hora do duelo! Espera aí, claramente você tá roubando. Eu vi você puxando 4 cartas.